Bem, vamos lá. Quero cumprimentar você que está aqui nos acompanhando no nosso canal. Estamos aqui iniciando o outono, aqui na região sudeste. Maravilhoso, eu amo o outono, amo o inverno. Para mim são as melhores estações do ano. E está um dia agradável aqui em São Paulo, frio. E nós estamos aqui. E nós vamos estar falando aqui hoje sobre um tema que eu considero de grande importância. Quero iniciá-lo hoje, porém acredito que daqui a um tempo vamos retomá-lo de maneira, quem sabe, sistemática e apresentar isso com 2, 3 vídeos, tentando elaborar sobre essa questão que é de grande importância para o Brasil e para o mundo. Vamos falar hoje sobre a pesquisa, a educação e a contemporaneidade. Sabendo que pesquisa e educação rompe a contemporaneidade, nisso nós chamamos de quarta revolução industrial hoje, essa revolução científica, né? Essa quarta revolução do nosso mundo aqui globalizado. Mas nós temos que pensar o seguinte: o que seria a questão da pesquisa e educação no nosso país? Nós estamos passando pelo momento da pandemia do coronavírus e essa situação tem agravado o país em uma circunstância nunca vista para nós brasileiros, principalmente, que é a questão de quarentena. E nem para gerações mais novas do mundo pós-guerra, por exemplo, pós-Segunda Guerra, chamada Mundial, que aconteceu ali na Europa, parte da Ásia, norte da África ali, e nós temos ali uma circunstância onde o mundo pós-guerra deixou, né, cidades inteiras arrasadas, populações passaram por dificuldades enormes, e mesmo também com os conflitos mais próximos aqui da nossa era, do nosso tempo agora, e nesse momento também, como no Oriente Médio, em outras regiões também do globo, essas populações conhecem já bem o que é uma situação de quarentena, o que são dificuldades básicas de atendimento, assistência básica, e isso tem que ser assim também refletido sobre essas circunstâncias. E para nós chegou aqui algo que não é tão comum, vamos falar, ou nunca tinha sido presente para o brasileiro e brasileira pensar sobre isso. Mas nós estamos vivenciando, e tudo isso que nós estamos passando agora só tem uma solução: a pesquisa. E quando eu falo uma solução, eu não falo uma questão ausência de intervenções de outras áreas, como uma prece, uma questão espiritual, como uma participação de saberes populares, jamais. Eu estou falando aqui do que é palpável, do que é compreensível, do que é racional no sentido de vivência da sociedade. Então vamos falar sobre a pesquisa, e a pesquisa, quando eu coloco aqui, coloco de grande importância, porque você está me vendo, e eu estou falando para uma câmera, por conta da pesquisa. Você tem acesso à internet por conta da pesquisa. Você saiu de casa, comprou alguns produtos por causa de pesquisa. Tudo isso que nós vivemos hoje é a pesquisa. Seja na questão estética, seja na questão dos alimentos, seja na questão do pensar, tudo que nós temos desenvolvido no saber é pesquisa. E isso é o que a pesquisa proporciona, ela gera saber. O achismo, ele gera ignorância. O achismo, ele gera individualidade. O achismo é aquela frase, eu acho. Só que não tem como a pessoa falar nada sobre aquilo de maneira mais fundamentada ou aprofundada, porque o achismo, ele é como se fosse uma faca cega, uma pá torta. Ele não deixa a pessoa se aprofundar e nem adentrar nessa selva do saber. A pessoa se limita a isso. E olha que eu também faço isso no campo teológico, a qual eu dediquei e ainda estudo, mas dediquei anos da minha vida na perspectiva de teologia e filosofia, no trabalho e na formação dessas áreas, na minha primeira pós-graduação em filosofia, a segunda também. E quando eu penso sobre isso, nós estamos falando sobre superar os achismos. Quando você vai para a questão teológica, por exemplo, e bíblica, tratando do mundo cristão, você vai encontrar inúmeros achismos. Pessoas que vão para um púlpito e acham, não, eu vou falar aqui o que eu acho. Não é o que você acha. Existem estudos sobre isso também. Existe pesquisa sobre esse tema também. E aí você encontra no nosso país uma defasagem enorme. E nem a atuação do governo A, B, C, D. Não, é histórico no nosso país. A ausência do incentivo à pesquisa é terrível. E agora, nesse momento, sem destratar jamais e sem querer pensar contra nenhum tipo de profissão, ou limitá-la, ou dizer que é inferior, mas nesse momento são os pesquisadores e pesquisadoras
que nós estamos esperando também uma resposta. É esses pesquisadores e pesquisadoras que a classe política também quer uma resposta deles, quer uma ação deles. Mas como fazer isso se não tem pesquisa? Se não tem incentivo? E como é que se faz esse incentivo, essa pesquisa? É dinheiro. Tem que ter investimento. Tem que pagar o pesquisador, tem que pagar a pesquisadora, tem que ter material, tem que ter uma estrutura para o funcionamento daquele laboratório, tem que ter um material disponível para os textos que já daquilo que está sendo pesquisado, daquele objeto que está sendo analisado, do que já foi produzido no mundo sobre aquilo. Nós temos que ter dedicação do governo a investir parcelas mensalmente do PIB na área de educação e pesquisa. Aí, não, mas já tem um mínimo que é essa sucateação que nós temos aí, ou sucateamento da educação brasileira. Eu vivenciei a questão do mestrado na universidade que é a PUC, universidade conceituadíssima. Eu sei das limitações e das dificuldades que colegas passam também para a questão da pesquisa. Os que têm bolsa integral, os que têm bolsa parcial, todos sofrem, porque tem dedicar-se tempo à pesquisa. E eu converso também com colegas da USP, converso com colegas de outras PUCs, converso com colegas de universidades federais, estaduais, e a mesma circunstância. As questões da pesquisa, elas são colocadas em último plano ou não são colocadas. Se nós tivéssemos uma pesquisa aprofundada, e olha que nossa instituição, como o Instituto Butantan, Carlos Chagas, são institutos extraordinários. Nossos institutos de filosofia, de teologia, são instituições fabulosas, que com todas as dificuldades conseguem produzir textos maravilhosos, resultados extraordinários, vacinas, questões tecnológicas, e isso tudo com grandes dificuldades, não é com grande investimento, é grande dificuldade. Eu queria que você reproduzisse esse texto no sentido de transmitir para um maior número de pessoas e você pensar, como é legal ter para outras profissões, como os esportistas, atletas, políticos, como é legal ter aqueles que estão aí fazendo sucesso, né, nas áreas musicais, os artistas, mas como é necessário pesquisadores na área das ciências humanas, na área das ciências exatas, na área das ciências biológicas. Como é bom saber que você vai ser atendido no hospital por alguém que é um profissional e ele é resultado da pesquisa. Como é maravilhoso ir para uma aula e saber que ali você vai ter um bom profissional, uma boa profissional. O resultado da pesquisa. O investimento na pesquisa é que muda a nação. É que faz o nosso presente ser transformado, o nosso futuro ter outras perspectivas e o nosso passado ser deixado para trás. Porque senão, continuaremos com um país onde os pesquisadores de grande atuação, de grandes descobertas, de grandes trabalhos vão para o exterior, não retornam, ou então desenvolvem trabalhos apenas para as questões, vamos falar, privadas. Aqueles que estão tentando desempenhar trabalhos extraordinários não são alcançados, ou então não são contemplados, acabam desistindo do seu trabalho. E quem sofre em tudo isso, muito mais do que o pesquisador, é a sociedade. Porque os resultados das pesquisas, os resultados daquele trabalho mudado é a educação. Não mudaria apenas um tempo. Ele não mudaria apenas uma geração. Ele mudaria a história de um país. Hoje, amanhã e para sempre. Porque pelo pesquisador, pela pesquisadora, é que nós temos um futuro diferente. E um futuro que nos traz esperança. E quando eu falo isso de esperança, é no conceito mesmo. Aquilo que algumas pessoas têm como utópico. Mas pela pesquisa, é tão real como o mundo que eu estou vivendo agora. Pense nisso. Pesquisadores e pesquisadoras, continuemos. Porque através da educação, tudo é possível de mudar.